Bom, então eu vou explicar como eu fiz os exercícios da prova. Para começar, a gente importa a biblioteca Pandas, que é para exibir a tabela. Aqui a gente vai importar o NumPy para poder fazer as contas. E esse Dave aqui ele vai estar criando uma nova coluna e ele vai estar importando a tabela que a gente pegou, que é essa aqui. Aqui a gente só está dando nome para as variáveis, está lendo ela com o comando input. E aqui a gente está calculando a correlação e aqui está imprimindo a correlação. E para ela ficar no formato certinho, aí a gente faz assim, para poder ficar com duas casas decimais. Esse NP Fit aqui é para poder ajustar a equação, para ela poder ficar com um polinômio de primeiro grau, que é essa parte aqui. A gente está só ajustando a função e definindo que o x é a coluna 1 e o y a coluna 2 para poder calcular aqui embaixo. E como uma função do primeiro grau, o polinômio também é de primeiro grau. Aqui de novo tá ajustando as casas decimais, dando outro nome aqui para a coluna, para ler a coluna de um número inteiro, por isso que tem um int na frente, e depois imprimindo novamente. Aqui embaixo a gente vai usar os condicionais para poder ver se essa relação aqui for menor que 0,44, vai imprimir que a predição não foi exibida. E se for maior ou igual a 0,8, vai imprimir correlação maior ou igual a 0,8. Aí aqui no 2, a gente está lendo as variáveis também com o x e o y com números inteiros e com o comando input que vai ser lido aqui no Moodle depois. E estamos definindo esse x maiúsculo igual a 0. O for in range, a gente usa o for que ele é um laço, que ele vai rodar até que a condição seja verdadeira, que no caso é essa condição. Esse i in range, ele vai pegar essa lista aqui e vai rodar daqui até aqui, vai pegar os números que estão nessa lista daqui até aqui. Só que, como ele não inclui o y e ele precisa que o número fique até o y, eu coloquei mais um. Então, se o i for múltiplo divisível por 4 e o resultado for o resto for diferente de 0, ele vai imprimir o i. Se ele for divisível por 4 e o resto for 0, ele vai printar o múltiplo de 4. Aqui no 3, a gente está importando esse import math para poder fazer as contas, principalmente para que essa parte de tirar raiz quadrada. Aqui a gente está lendo as variáveis com um número inteiro, que já está aqui no Moodle. E aqui a gente está calculando a distância entre os pontos. Esses pontos aqui são os pontos de origem, que são 0 e 0, e x e y são os pontos que estão aqui no input. E aqui a gente está calculando a distância, aqui é o quadrado, e aqui a distância euclidiana, que a gente vai tirar a raiz da soma deles. Aqui tá só imprimindo o que a gente já calculou e o que tá no input. Isso aqui é para poder ficar com duas casas decimais. E aqui nessa parte tem os condicionais. O if é o se e o elif é uma forma de se e se não. Ele é meio que bem parecido com o else, só que no else a gente não precisa escrever a condição, no elif precisa. Ele é só a continuação do if, quando tem vários ifs. E se o combustível total for maior que o combustível, a mensagem vai ser combustível insuficiente. E se for menor, vai ser combustível suficiente. E aqui tá pedindo para ele exibir a mensagem. Agora no 4 a gente tá importando de novo a biblioteca de pandas para poder exibir as tabelas. E aqui a gente tá lendo a tabela. Aqui a gente tá só definindo, tá lendo do teclado um número inteiro do input. Aqui é para poder exibir os dados da tabela. E aqui estamos calculando a média, que a gente está somando tudo, o valor da prova 1, prova 2 e do trabalho dividindo por 3. É a média simples. Aqui está só imprimindo o que o exercício pede. E aqui vai imprimir com duas casas decimais. Aí aqui tem os condicionais de novo. Então, se a média for maior ou igual a 5,5, ele vai imprimir que o aluno foi aprovado. E se a média for menor do que 5,5, vai imprimir reprovado.